Banco do Brasil, Copel e Petrobras é o assunto do vídeo de hoje. Já deixa o like e confira se você está inscrito no canal e ativa o sino também, tá? Começando com o Banco do Brasil, a notícia é positiva. O Banco do Brasil vai ofertar 240 bilhões no Plano Safra. Eu já vou explicar como funciona, mas primeiro falando do Plano Safra, foi anunciado aqui então na sexta-feira após o pregão, então ainda o mercado nem observou ainda essa notícia, né? O valor é de 240 bilhões e 27% maior do que os 188 bilhões disponibilizados na safra anterior. O Banco do Brasil vem cada vez crescendo mais a concessão de crédito no setor agro, vem crescendo junto com o agro. Isso aqui é bastante positivo porque é um setor de baixa inadimplência, um setor que tem uma margem para crescer muito ainda, né? Então essa maior disponibilização do Banco do Brasil para o Plano Safra, uma disponibilização recorde, e ele busca aqui então o financiamento de pequenos e médios produtores, onde serão destinados 48 bilhões, a agricultura empresarial são mais 139 bilhões e a chamada cadeia de valor do agronegócio será 53 bilhões, tá? Eles também detalharam como é que vai ser disponibilizado esses 240 bilhões aqui. São 121 bilhões para linhas de crédito custeio, 42 bilhões para operações de investimentos, 24 bilhões destinados para operações de comercialização e industrialização no campo e os restantes 53 bilhões para outros tipos de créditos, como o título do agronegócio, capital de giro e tudo mais. E o ministro da Agricultura também comentou que é algo interessante, né? 80% aqui de aumento na concessão para a construção de armazéns, o que é super importante. O Brasil realmente está deficitário nisso aqui, né? Precisa estocar os alimentos conforme aí a demanda vai acontecendo, né? Então, vai aumentar 80% nisso, a taxa de juros é bem menor, 7% ao ano, e os demais contarão com 60% de incremento nos recursos, a um juro de 10,5% anuais. E eles destacam que o grande cerne do Plano Safra é mostrar para o mundo que os produtores brasileiros têm alta tecnologia, grande produtividade, mais respeitando o meio ambiente, também vai levar em consideração o meio ambiente. E é importante eu destacar que toda essa concessão de crédito com taxas menores, não é o Banco do Brasil que vai ficar arcando com este tipo de empréstimo a juros menores, e sim o governo, teoricamente, está subsidiando essa diferença aqui nos spreads. Então, é como se o dinheiro público tivesse aqui arcando com esses empréstimos a taxas aqui menores para o setor agro. E aí, na minha opinião, é sim um bom uso do dinheiro público. Então, o dinheiro público existe para isso, para boa utilização. Aqui não é papel do Banco do Brasil ficar fazendo esse tipo de populismo, e sim o Banco do Brasil atuar como um banco que oferece a linha de crédito e tem ali o risco atrelado a ele, obviamente, aí tudo bem, normal, mas uma concessão de juros abaixo do que o banco gostaria de estar ofertando, quem tem que arcar é o governo, e é isso que acontece aqui no Plano Safra. Então, tudo sob controle, ponto para o banco, que consegue aqui empréstimos e vai controlar a inadimplência e tudo mais, ponto para o governo que está utilizando de forma correta o dinheiro público. É isso que tem que fazer. Isso aqui é uma sequência do que já vinha acontecendo, então não houve aqui intervenção. Vale destacar que é importante depois a gente entrar em mais detalhe com o Banco do Brasil para ver como é que está aqui as taxas de empréstimo que ele está cobrando, né? Para ver se realmente não tem nenhuma interferência. Mas na teoria, quem está arcando essa diferença de spread é o governo. Só para a gente lembrar, a carteira de crédito ampliada do Banco do Brasil tem aqui o setor agro crescendo cada vez mais, né? Um crescimento de 26% no último ano, crescendo 4,1% em relação ao trimestre anterior, segue crescendo forte. Isso aqui vem numa pegada desse jeito já faz um tempo, né? Um trimestre após o outro crescendo, ao ponto de se tornar a maior fatia da carteira de crédito ampliada do banco, chegando aí a mais de 320 bilhões. Tudo isso colabora muito para a inadimplência do Banco do Brasil ser menor do que a dos seus concorrentes e o setor agro ter a menor inadimplência aqui da carteira dele. Não só porque o setor agro vem muito bem, mas porque o Banco do Brasil também é excelente na concessão de crédito. Ele usa aqui de uma expertise incrível para a concessão de crédito com uma inadimplência tão pequena assim, né? Isso tudo também colabora, obviamente, para menos provisões e ainda manter uma cobertura aqui na sua carteira bastante saudável. Este é talvez o maior segredo do Banco do Brasil, seja no momento do setor agro. E é por isso que o Banco do Brasil caiu depois das eleições, aí com a questão
das ameaças do governo, mas logo que a nova CEO assumiu com discursos bem mais pró-mercado, eu já trouxe aqui de cara falando que era bem positivo, e o mercado foi fazendo as ações subirem bastante, né? E aí, eu até tinha falado que acima de 47,25 eu fosse começar a vender calls, mas ainda não o fiz, porque eu não sei até onde o banco parece que não para de subir mais, né? O banco ainda está num momento muito bom. Ainda não vou estar vendendo calls nesse momento, mas talvez em breve aí comece a vender, não para vender o banco, só para rentabilizar a carteira com aquele dividendo sintético, né? Copel, e quando o assunto é Copel, o PT tenta aqui melar a privatização da Copel na justiça. O PT então atuando aí contra o patrimônio público, contra o patrimônio privado, e aí em pró do populismo, da mentira, e quem sabe aí de cabide de empregos, né? Porque eu já vou mostrar o que acontece quando a gente tenta mexer no setor de energia, né? O PT argumenta que a privatização viola o Pacto Federativo devido à interferência do Estado do Paraná em direito de propriedade da União Federal e também questiona a lei de privatização, afirmando que houve violação ao devido processo legislativo e supressão do debate parlamentar. Então eles vão tentar aqui derrubar na justiça a privatização da Copel. E a Glaze populista Hoffmann faz aqui uma confusão e uma mentira, tá? Uma fake news para enganar o povo novamente. Então ela fala aqui, ela cita a Europa, né? Cita a França, porque sempre é assim, eles só citam países europeus quando o exemplo é ruim. A gente sabe que a matriz energética europeia tá errada a condução que eles fizeram, dependendo da Rússia, agora estão aí lascados, né? Então a França precisa avançar na questão da matriz energética, principalmente aqui na energia nuclear. E aí, se a empresa está listada na bolsa, pode ter algumas dificuldades. O projeto tem que ser rentável. A correria, às vezes, não é tão rentável assim. Então, ela resolveu, conforme a Glaze Hoffmann disse, reestatizar a empresa. Não reestatizou a empresa, porque a empresa já era estatal. O que ela fez foi comprar 100% da empresa. Sim, é assim que funciona em países desenvolvidos. Quer fazer babaquice de populismo? Feche o capital. Quer fechar o capital da Copel? Então fecha. Não vai querer? Então para de encher o saco. É isso aqui. Não houve reestatização. Fake news. Mentira da Glaze Hoffmann. Então o que aconteceu foi a França está errada na matriz energética, tem que correr atrás. Ela falou, puxa, eu não vou ficar aqui com, sei lá, esse pedaço de capital na bolsa, que já é estatal essa empresa, eu vou deixar 100% fechada, fechamento de capital. Não foi uma reestatização, a empresa já era estatal. Então, tudo aqui mentira, babaquice de bobagem, né? Fala que é tarifa alta, não é bem assim, a questão é por conta realmente de ter errado, a França errou e agora tem que corrigir a besteira, né? Então, vamos relembrar aqui, né? A energia só ficou mais cara após medida de Dilma para reduzir o preço, porque é assim que funciona no mercado, no capitalismo é assim, você quer socialismo? Você faça o socialismo então. Não existe esse negócio de capitalismo flex, não existe. Acho que o único país no mundo que alguma vez conseguiu esse capitalismo flex é a China, mas a gente sabe como é conturbado lá, é esquisito como é que funcionam as coisas lá. Não quer capitalismo? Faça o socialismo então, é melhor do que ficar nessa meia boca aí de controle de preço. Não funciona, o controle de preço acontece isso, você tenta reduzir a energia que acontece com o mercado, aumenta, fica mais caro, e no processo algumas empresas se ferram, como no caso aqui, a Eletrobras que se ferrou, lindo, né? Então, divisor de água do setor elétrico MP579 trouxe um impacto de 200 bilhões à tarifa. Então isso aqui é uma tragédia acontecida pelo governo Dilma, com mentalidades como a Glaze Hoffmann acabou de falar, né? O controle de preço. Não existe controle de preço no setor de energia. A conta de luz aumentou 51% no governo Dilma, chegando a 70% em algumas regiões do país. A razão dos aumentos estratosféricos em 2015 decorreu da política populista da ex-presidente de segurar os preços de energia em seu primeiro mandato com fins eleitoreiros. Dilma se reelegeu dizendo que nenhum aumento de energia aconteceria, quando na verdade aumentou 51%. Resultado de um grande estelionato eleitoral. E ainda ficou pé da vida quando CEMIG, Copel, Celesc e CESP não aceitaram as diretrizes populistas dela, né? Só a Eletrobras acabou aceitando ali tudo e as empresas aqui controladas pelo governo não aceitaram. Parabéns para cada um dos governadores da época que negaram esta babaquice aí que a Dilma queria fazer e mesmo assim acabou interferindo no setor energético inteiro, né?
Então a Copel esteve aquele período um pouco difícil do governo Dilma, mas o governo que era de centro negou ali as questões propostas. Depois foi assumido aqui por um governo de centro-direita, que aí melhorou ainda mais, né? A Copel começou a voar, começou a trabalhar na eficiência, uma empresa fantástica. Isso aqui, esse lucro aqui caindo é por conta de questão tributária, não vem muito ao caso. Você pode ver, confirmar comigo que as cotações não caíram, porque o mercado sabe que é questão pontual, tá? Então, fica bem nítido, empresa aqui lateralizando infinita, aí quando as coisas vão melhor, as ações e o lucro sobem bastante. E aí, para continuar essa eficiência toda, precisa ser privatizada, porque não chega um limite ali, uma empresa sendo estatal, de conseguir trabalhar mais eficiência, né? Então, a Copel vem aqui numa alta e tá sempre aí sendo ameaçada por questões do PT, mas eu acho que deve privatizar, e aí nesse caso ela estaria teoricamente barata, mas a gente tem que ver que tem esse risco ainda, né? Petrobras. Agora a Petrobras é um case um pouco diferente quando a intervenção acontece, vocês vão entender agora, tá? Petrobras reduz preço de gasolina e perde 21 bilhões em valor de mercado na bolsa. Então por que raios, Dalton, você disse que o controle de preço não funciona? Primeiro, o controle de preços não funciona de fato, Petrobras estava quase ali falindo, né? Então o governo ia ter que socorrer. Mas é diferente aqui, porque na Petrobras, como a Petrobras é praticamente um monopólio, o governo consegue realmente reduzir a conta de gasolina. Porém, há um preço que no futuro vai ser cobrado, e foi cobrado. A gente viu que a Petrobras passou por maus lençóis e foi salva aí pelo governo Temer, né? Então, o que acontece? Por ser praticamente um monopólio, a Petrobras é que acaba sofrendo, né? A gente vê de cara, qualquer coisinha já sofre aqui bilhões e bilhões e bilhões. E é uma empresa estatal, então é um dinheiro público sendo jogado no lixo. Já no caso da energia, não existe um monopólio do governo, então ele não consegue. Quando ele tenta, ele só ferra o setor inteiro, prejudica, e aí a conta chega e chega mais alta. Efeito boomerang. É diferente as reações, mas ambos os casos não dá certo. A gente vê que na Venezuela é monopólio do combustível e não dá certo o controle de preços, causa desinvestimento. Então, também não dá certo. O controle de preços nunca dará certo. O dia que o controle de preços der certo no Brasil, eu faço uma live nua aqui para dizer que realmente eu estava errado. Isso não vai dar certo no longo prazo, tá? Então, não dá certo o controle de preços. A Petrobras aqui já perdeu 21 bilhões agora por um risco de um controle de preços. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando. Nos cálculos da Abicom, o preço médio da gasolina praticado pela estatal já estava 34 centavos abaixo da paridade internacional, PPI. Sobre essa ótica, a expectativa era de aumento do combustível e não redução, e aconteceu uma redução, aumentando ainda mais essa disparidade. Tudo leva a crer que foi uma ação da Petrobras visando reduzir o impacto da carga tributária, uma vez que houve a volta do PIS, COFINS e CID, ou seja, uma visão aqui populista, uma intervenção na Petrobras. Então nós seguimos aí na fase de teste da nova política de preço da Petrobras. Na verdade eu não acho que esse é o período de teste. O teste vai ser quando o petróleo subir, aí é que eu quero ver a intervenção braba. Agora tá suavezinha. Eu vou até falar aqui que na minha opinião não, alguns momentos no governo Bolsonaro já tinha um descolamento aqui pequeno do combustível com a paridade internacional, mas era pontual, era pouca coisa. No governo já estava, como nós vimos, descasado, e agora aumentou mais o descasamento, o que aumenta já a disparidade. Não vimos uma disparidade tão grande no governo Bolsonaro. Então já começa a nova política a ferrar a Petrobras de suave. Eu quero ver quando esse petróleo for a 120 dólares aí. Não estou falando que vai subir, mas em algum momento pode acontecer algum ruído, alguma coisa. Eventualmente tem casos do barril do petróleo de explodir. Não sei, tem uma guerra, tem alguma coisa maluca. Aí eu quero ver como é que fica a Petrobras nessa situação. É um risco. Lembrando que interferência no controle de preços na Petrobras ferra também outros setores, como por exemplo, vamos relembrar aqui, né, o fim do sonho doce do etanol brasileiro, sem suporte para crescer, concorrendo com a gasolina subsidiada, o combustível verde ficou parado no caminho do sucesso prometido pelo ex-presidente Lula. Por quê? Por conta da intervenção de preços. É isso que a intervenção de preços faz. Destrói o setor ao qual ela está intervindo e outros setores ao qual tem uma interligação. Mas fique tranquilo que, na minha opinião, a Raízen está bem protegida contra isso, preço diferenciado no etanol, e tem também a questão da energia, tá? É um cenário, ela sobreviveu a esse período, vai sobreviver a qualquer outro. Eu também não acho que vai ter uma intervenção
tão forte ao ponto de afundar o setor do etanol, tá? Mas de qualquer forma, é para uma amostra como você intervir no preço da Petrobras, você acaba ferrando outros setores também. Então a gente vê, né, o governo lá admitindo preocupação com a oferta do etanol, né? Óbvio, né? Porque vai mexer no negócio achando que controle de preço funciona, a burrice leva a problemas desse tipo mesmo. E aí agora a gente vê as reclamações, então. Importadores de combustíveis pedem que o CADE freie os descontos da Petrobras. Por que está pedindo para o CADE? Porque lá em 2019 existia um acordo entre a CADE e a Petrobras, onde se previa que 8 das 13 unidades de refino da Petrobras fossem vendidas, para tirar esse monopólio exatamente. Porém, apenas 4 foram vendidas e foi parado aí. Agora eles vão tentar, mas eu não sei se o CADE vai ter força para lutar contra o governo, né, sedento aí de estatização e controle de preços. O fato é que, na minha opinião, Petrobras é um risco do longo prazo, do médio prazo, vamos dizer, né? E é por isso que eu tô aqui com outras petrolíferas. Eu tenho um pouquinho de Petrobras, ainda tá naquele pouquinho. Tenho caus vendidas aí que, com essas quedas que ela sofreu, agora talvez não seja exercido, não sei. Estou aí acompanhando, se tiver que vender, tudo bem. Se não tiver que vender, tudo bem, mas saiu da minha estratégia a Petrobras. Não se esqueça do like no vídeo e comenta aí, controle de preços funciona ou controle de preços não funciona? Um abraço.